Oi pessoal e bem-vindos ao Fat Goldfish. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a transparência, sobre a claridade da água dos nossos aquários. Isso é, todo aquarista ele quer ter aquela água de aquário cristalina, transparente, mas muitas vezes isso não é o que acontece e muitos fatores podem causar problemas de turbidez na nossa água. Então no vídeo de hoje eu pretendo falar um pouquinho em como prevenir, o que são e como tratar essas coisas, para que o nosso aquário tenha sempre uma água transparente, sempre uma água cristalina. Então se você é aquarista, se você gosta de aquários, dá uma olhadinha nesse vídeo que está imperdível. Pessoal, a turbidez ela é a medida da dificuldade que a luz tem para atravessar uma certa quantidade de água. Então se de uma hora para outra a água do seu aquário ela ficou turva, isso ela perdeu aquela transparência, aquela claridade, alguma coisa aconteceu. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar identificar as razões, qual é a origem do problema. Isso é, qual é a coloração da água do seu aquário? A água do seu aquário está esbranquiçada, com aspecto leitoso, como se tivesse uma espécie de neblina dentro dela. Pode ser também que seu aquário ele esteja com infestação de algas, a água está toda esverdeada. Ou também a água do seu aquário ela pode apresentar uma coloração amarelada ou amarronzada, um aspecto de chá. Então existe uma razão para todos esses fatores. A primeira coisa que eu vou discutir com vocês é a água quando ela está esbranquiçada, com esse aspecto leitoso dentro dela. Qual é o estágio em que seu aquário se encontra? Você ainda está ciclando esse aquário? Tem peixes dentro dele ou não? Você estava ciclando o aquário e você achou que o aquário já estava pronto e você começou a colocar peixes dentro dele? A quantidade de peixes que está dentro do seu aquário, ela é correta para aquele volume de água? Então assim, existem várias perguntas que a pessoa tem que se fazer para tentar entender quais são as razões do problema. Vamos falar assim, quais são os mais fáceis de resolver, que às vezes assusta as pessoas, mas nem é lá uma grande coisa, não é um grande problema. O primeiro deles, às vezes a pessoa está montando um aquário, ela coloca substrato dentro desse aquário e não limpa esse substrato como deveria. Porque quando você pega um substrato novo, o certo é que você dê uma lavada nesse substrato para tirar aquela quantidade de partículas menores que tem lá dentro. Porque senão quando você colocar esse substrato dentro do seu aquário, quando você colocar água nele, aquelas partículas mais leves vão começar a ficar em flutuação na sua água. Isso é, você vai ter um problema de transparência na sua água causada por esse monte de partículas que está dentro dela. Mas depois de um tempo, essas partículas elas vão para o fundo do aquário, vão novamente ficar fazendo parte do seu substrato. Então não é um problema grande, você não tem que se preocupar muito com isso. Outra coisa também, às vezes você desligou a sua bomba por um tempo, ou você estava fazendo a manutenção desse aquário, quando você religou essa bomba ela pode causar essas microbolhas dentro do seu aquário. Essas microbolhas elas são muito pequenas, elas vão dar esse aspecto turvo dentro da sua água também. Mas é outro problema que vai se resolver rápido, assim, facilmente, você não tem que fazer muita coisa não. Outro problema é simplesmente a decoração que você colocou dentro desse aquário está soltando algum produto químico lá dentro. E esse produto químico está turvando a água do seu aquário. Por isso que é interessante, quando a gente pega decoração nova, a gente limpe também essa decoração e lave muito bem essa decoração antes de colocar essa água dentro do nosso aquário. Outra coisa, às vezes as pessoas compraram algum produto químico numa loja de aquário, esses produtos que, por exemplo, alteram os valores do pH, ou você está colocando cálcio, ou você está colocando sódio, ou alguma coisa diretamente dentro da água desse aquário. Essas partículas também podem deixar a água do seu aquário turva, mas são tudo coisas que uma hora vão se dissolver e a água do seu aquário ela vai ficar limpa, cristalina de novo, depois de pouco tempo. Então esses primeiros fatores que eu acabei de citar não são um grande problema e se resolvem às vezes em um dia. Demora às vezes menos de um dia para que a água do seu aquário volte a ficar cristalina. Mas existem outros fatores que deixam a água do seu aquário esbranquiçada, que são um pouco mais complicados de resolver. Não é que são mais complicados, é que você precisa de mais paciência para resolver. Então assim, se você teve problemas de turbidez na sua água, após, por exemplo, uma troca de água grande, uma TPA grande, se você estava ciclando o seu aquário ainda e a água de uma hora para outra, ela começou a ficar com um aspecto esbranquiçado, leitoso, se existiu uma queda de energia elétrica na sua casa
e por acaso essa bomba ela ficou desligada por algum tempo, se você alterou o pH desse aquário, se você alterou o KH desse aquário, se você alterou a temperatura desse aquário. Pensa assim, pessoal, o aquário é um sistema confinado. Então assim, tudo que acontece lá dentro acontece de um modo mais extremo do que se esses peixes estivessem sendo criados num lago, no mar ou num rio, entendeu? Tudo que acontece aqui, uma mudança de temperatura acontece de modo muito súbito, uma mudança de pH acontece tudo de modo muito súbito. E a gente tem que lembrar que o nosso aquário, para que ele funcione da maneira correta, com o equilíbrio correto, ele precisa ter uma fauna dentro dele, e uma fauna muito importante de micro-organismos, uma fauna, por exemplo, das bactérias. Essas bactérias, elas são importantes porque elas fazem o ciclo do nitrogênio dentro do nosso aquário. Então, pessoal, vários fatores podem prejudicar o equilíbrio que existe dentro desse sistema confinado que você montou. E quando esse equilíbrio é prejudicado, pode ser que exista essa explosão bacteriana, ou muitas pessoas chamam de síndrome do aquário novo. O que é essa síndrome do aquário novo? Bom, para explicar para vocês, você vai ter que entender um pouquinho o básico sobre as bactérias que existem na fauna do nosso aquário. Primeiro, você tem as bactérias autotróficas. O que é essas bactérias autotróficas? São aquelas bactérias que elas sintetizam o próprio alimento. Isso é, elas conseguem converter, por exemplo, luz e compostos químicos em comida para elas. Essas bactérias autotróficas são muito importantes dentro do nosso aquário, porque são as bactérias, por exemplo, que fazem o nosso ciclo do nitrogênio. As bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio, elas são autotróficas. Isso é, elas vão converter produtos químicos como amônia, como nitrito, em outras substâncias. Então elas vão metabolizar amônia e vão metabolizar nitrito e vão metabolizar outros compostos dentro do seu aquário. Então essas bactérias, por exemplo, as nitrossomonas, que convertem a amônia em nitrito, e as nitrobactérias, que convertem o nitrito em nitrato, são bactérias autotróficas, são bactérias super importantes que a gente tem dentro do nosso aquário. Existe essas bactérias autotróficas também, elas são bactérias fixas. Essas bactérias, elas não estão nadando na sua coluna de água. Essas bactérias, elas estão nas paredes do seu aquário, no seu termômetro, nas suas mídias biológicas. Então, a grande maioria dessas bactérias, normalmente, elas se concentram nessas mídias, nas mídias de filtragem, nas mídias biológicas que a gente tem dentro do nosso filtro. E você tem as bactérias heterotróficas, são aquelas bactérias que elas precisam de compostos orgânicos para sobreviver. Então elas não vão sintetizar a própria comida delas. Elas não vão converter a luz e não vão converter produtos químicos em alimentos para elas. Então essas bactérias heterotróficas, assim como nós, elas precisam de compostos para crescer, para se multiplicar e para viver. Compostos orgânicos. Então, normalmente, quando você tem uma explosão bacteriana, são essas bactérias que vão te causar problema. Existe muita falsa informação, inclusive eu li muita coisa na internet a respeito, e eu vi que mesmo em sites do Brasil, eles dão muita informação errada. Primeiro, quando você tem essa explosão bacteriana dentro do seu aquário, não são as bactérias que estão dentro do seu filtro, não são suas bactérias autotróficas, não são as bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio, que de uma hora para outra estão se reproduzindo e causaram essa explosão populacional. Essa explosão bacteriana que você está tendo não são de bactérias autotróficas, são de bactérias heterotróficas, aquelas bactérias que vão se alimentar de compostos orgânicos em decomposição que existem dentro do nosso aquário. Às vezes você coloca, seu aquário está com população muito maior do que aquele sistema suporta ou que aquela filtragem suporta. Às vezes você está alimentando esse peixe muito, você está overfeeding esse peixe, você está colocando mais comida do que ele pode comer, ou essa comida que você está colocando está indo para baixo no substrato de alguma coisa, o peixe ele não está tendo acesso a ele. Então essa concentração extra de matéria orgânica em decomposição nesse aquário vai dar muita comida para essas bactérias heterotróficas. Essas bactérias elas vão começar a se reproduzir. De 15 a 20 minutos essas bactérias elas estão se reproduzindo, enquanto que as bactérias autotróficas, que são as bactérias legais que fazem o nosso ciclo do nitrogênio, elas demoram aí 24 horas para se reproduzir. Então normalmente as pessoas associam essa explosão bacteriana às bactérias que a gente está cultivando no filtro, e não é verdade. Porque essas bactérias elas nem têm a capacidade de se reproduzir dessa maneira tão rápida. Então essas bactérias heterotróficas elas vão se reproduzir quando o aquário ele não está com equilíbrio perfeito, ou aquários que estavam funcionando bem, aconteceu alguma coisa nesse aquário que prejudicou completamente aquele equilíbrio. Isso pode acontecer, inclusive, em aquários que não tem ainda biologia dentro. Quando você está ciclando um aquário, por exemplo, a gente tem que lembrar que a gente colocou água dentro desse aquário.
Essa água que a gente colocou, a gente pegou na torneira. Essa torneira, ela não vem livre de partículas de MOD, que é de matéria orgânica dissolvida. Ela tem poucas, mas ela sim tem alguma concentração, mesmo que pequena, dessas partículas orgânicas dentro dela. Quando a gente usa anticloro nessa água, a gente está tirando o cloro que está sendo usado naquela água para prevenir a multiplicação de germes e bactérias e outras coisas que podem ser nocivas para a gente. Isso é, não é que aquele cloro ele vai exterminar muitas vezes 100% daquelas bactérias. As bactérias elas estão na água. O que o cloro faz é tentar eliminar essas bactérias, então não deixar o número dessas bactérias em xeque, para que a gente possa tomar essa água com uma certa segurança. Quando a gente coloca essa água no nosso aquário, a gente usa um anticloro, aquelas pequenas populações de bactérias que podem ter sobrevivido, elas vão começar a se alimentar daquela matéria orgânica que também está presente naquela água. Então aquelas bactérias elas começam a se multiplicar de uma maneira muito rápida. Então às vezes quando você está ciclando um aquário, você tem algumas explosões bacterianas dentro dele. Isso é comum. Todo aquarista já deve ter passado por isso. Eu já passei por isso centenas de vezes. Na realidade eu acho que eu até faço eu comecei a fazer esse canal porque eu errei muito no aquarismo, eu fiz muita coisa errada. Então eu decidi fazer esse canal para mostrar para vocês um pouquinho dos meus erros e como você fazer para evitar que isso aconteça. Então assim, é porque eu vejo muita gente fazendo coisa errada e pecando em coisas simples, em coisas básicas do aquarismo. Então a minha ideia principal nesse canal é tentar passar essas informações básicas para que as pessoas possam ter mais prazer no hobby. Porque aquarismo é um hobby maravilhoso. Só que o problema é que quando você começa a fazer coisa errada, esse hobby maravilhoso se transforma num pesadelo assim no estalar de dedos. E normalmente as pessoas que passam por essas fases ruins e não sabem resolver esses problemas, às vezes elas desistem do aquarismo. Então a minha intenção básica nesse canal é ensinar para você o que você precisa saber para que você continue tendo prazer no seu hobby. Porque, como eu falei, o aquarismo para mim, ele toma assim, uma grande parte do meu tempo. Eu gosto muito de falar sobre aquarismo, gosto muito de aprender sobre aquarismo e eu quero passar essas informações para vocês. Então esse é meu objetivo básico. Então pessoal, quando acontece essa explosão bacteriana dentro de um aquário que ainda está ciclando, que não tem peixe dentro, não se preocupa. Continua mantendo o seu padrão de manutenção desse aquário que está ciclando. De vez em quando vai lá, coloca um pouco de amônia no aquário, coloca um pouco de comida nele, deixa o aquário se virar. Uma hora esse sistema ele vai entrar em equilíbrio. Agora é um problema um pouco maior quando você já tem uma fauna dentro do seu aquário, isso é, às vezes você tem um aquário que estava ciclando, você começou a colocar peixes dentro desse aquário e esse aquário começou a apresentar esse problema. Ou você tinha um aquário já estabelecido e aconteceu alguma coisa dentro daquele aquário que causou esse problema no equilíbrio dele e ele veio apresentar esse problema. Você tem peixes que estão vivendo lá dentro. Pessoal, a gente tem que entender que as bactérias autotróficas, as bactérias que estão dentro do nosso filtro, que ajudam a gente a fazer a ciclagem do nosso aquário, são bactérias aeróbicas. Essas bactérias elas precisam de oxigênio para sobreviver. É por isso que muitas vezes quando você tem uma queda de energia na sua casa, que você fica horas com essa bomba desligada, muitas dessas bactérias vão morrer. As bactérias heterotróficas, que são essas bactérias que estão na nossa coluna de água, são bactérias que são facultativas. Isso elas podem sobreviver tanto de modo aeróbico como de modo anaeróbico. Uma coisa que você tem que se preocupar quando você tem uma explosão bacteriana e você tem uma fauna dentro do seu aquário, isso é, você tem peixe, caramujo, camarão, seja lá o que for dentro do seu aquário, é que essas bactérias heterotróficas elas consomem muito oxigênio. É por isso que você vai ver seus peixes nadando junto à flor d'água no seu aquário. Quando elas estão consumindo esse oxigênio e esse oxigênio começa a ficar escasso dentro do aquário, o que essas bactérias fazem passam a ser anaeróbicas. E quando elas estão nesse estágio aeróbico, que elas estão absorvendo o oxigênio que está sendo gerado dentro do aquário, elas estão consumindo matéria orgânica. Quando elas entram nessa fase anaeróbica dela, quando começa a ficar escasso o oxigênio dentro do aquário, elas ficam anaeróbicas, elas começam a converter a amônia. Elas começam, é super interessante, por isso que essas bactérias heterotróficas, a gente tem que esperar que nosso sistema entre no equilíbrio de novo, porque são bactérias super resistentes, são bactérias que se reproduzem super rápido, são bactérias que elas são facultativas no modo que elas respiram, ou não respiram,
Então a gente tem que deixar o sistema se equilibrar, mas eu vou explicar mais ou menos para vocês. Essas bactérias, quando elas estão nesse modo anaeróbico, que elas começam a converter o nitrito em nitrato, elas fazem esse processo de uma maneira 1 milhão de vezes menos eficiente do que as bactérias que estão no nosso filtro. Então elas fazem isso simplesmente para que elas possam continuar sobrevivendo. Outra coisa, se fossem as bactérias que existem no nosso filtro, que estivessem se multiplicando de uma maneira super desordenada, você não ia ter pico de amônia dentro do aquário. Então, normalmente, quando você tem essa explosão bacteriana, você tem que se preocupar com picos de amônia dentro do seu aquário, porque como essas bactérias heterotróficas, quando elas existem na quantidade correta no aquário equilibrado, elas vão ajudar a dissolver essas partículas orgânicas que estão dentro do nosso aquário. Isso quer dizer, elas vão facilitar um pouco o trabalho das bactérias autotróficas. O problema é que quando existe muita matéria orgânica em decomposição nesse aquário, essas bactérias vão começar a se multiplicar de uma maneira desordenada. Bom, como eu já comentei, fazer troca de água o tempo todo no seu aquário não vai resolver o problema. Porque essas trocas de água você vai fazer agora, seu aquário vai parecer que ele está legal, você vai sair por 1 ou 2 horinhas ali, quando você voltar, vai olhar para esse aquário, vai estar todo esbranquiçado de novo. Então o que você tem que fazer é tentar esperar que o sistema entre em equilíbrio. Se você já tiver uma fauna lá dentro, com peixes, camarão, caramujo, seja lá o que for, você tem que tentar oxigenar essa água de uma maneira mais eficiente. Quando você coloca um aerador como esse daqui, porque essas bactérias, como eu disse, elas consomem muito oxigênio. Outra coisa que você precisa fazer é diminuir a quantidade de matéria orgânica que tem dentro desse aquário. Isso é, caso você tenha outro aquário e esse aquário ele esteja bem, ele esteja ciclado, não esteja com esse problema, retira uma parte desses peixes, coloca nesse aquário, tenta diminuir a população que existe lá dentro. Caso você não possa fazer isso, diminui a quantidade de comida que você está dando para esses peixes. De preferência, fica sem alimentar esses peixes por uns 2 dias. Você tem que diminuir a biomassa desse aquário, você tem que diminuir a quantidade de matéria orgânica que tem dentro desse aquário. Você vai diminuir a quantidade de comida que essas bactérias estão tendo em excesso. Então você vai ter que esperar que esse sistema ele entre no equilíbrio novamente. Não adianta você tomar atitude muito drástica, não adianta você tentar colocar produto químico para resolver o problema. A gente tem que entender que aquarismo ele é um lance de paciência. E é isso que você tem que acontecer. Quando acontece esse problema, o mais importante que você pode fazer é simplesmente ter paciência e esperar que o sistema ele entre em equilíbrio novamente. Essa explosão bacteriana não é uma coisa que você às vezes vai conseguir solucionar de um dia para o outro. Às vezes pode levar aí 1 semana ou mais. O mais importante na realidade é que você tenha paciência. Como eu falei, o sistema ele vai entrar no equilíbrio. Então é muito importante que a gente deixe aí a natureza seguir seu curso. Como eu falei, oxigena bem a água caso você ainda tenha peixe dentro dela, procura alimentar esses peixes o menos possível, procura limpar muito bem esse seu cascalho, limpar seu aquário direito, porque é importante que você diminua a quantidade de matéria orgânica que tem dentro desse aquário. Outra coisa que incomoda muitos aquaristas é essa água com coloração esverdeada. O que acontece é que você está tendo uma explosão de algas dentro desse aquário. E para a gente resolver esse problema, a gente tem que lembrar do que essas algas precisam para sobreviver. Então normalmente quando a pessoa está com água esverdeada dentro do aquário e está acontecendo essa explosão de alga dentro dela, é porque esse aquário está recebendo muita luz, ou esse aquário está recebendo luz direta do sol. Então assim, e tem muita matéria orgânica também na água, tem muito nitrato, tem muito fosfato dentro dessa água. Então é importante que você faça a manutenção regular do seu aquário, é importante que você faça suas trocas regulares de água semanais, é importante que você diminua sempre que possível essa quantidade de matéria orgânica que está em excesso dentro do seu aquário. Tentar tirar esse aquário, se ele estiver próximo à janela, próximo a uma fonte direta de luz solar, remover esse aquário e trocar esse aquário de lugar, porque senão você vai sempre estar tendo esse tipo de problema. Outra coisa, mesmo para aquelas pessoas que não têm um aquário que fica próximo à janela, tenta deixar a luz ligada por menos horas por dia, porque você pode fazer simplesmente uma troca grande de água. Você vai fazer uma troca grande de água, você vai retirar uma boa parte daquelas algas, mas pode ser simplesmente um band-aid, não vai resolver o problema, entendeu? Muitas vezes você vai limpar aquela água vai ficar bonitinha e 1 semana depois você vai estar com infestação de água de novo. Pessoal, outra coisa que incomoda muitos aquaristas é aquela água com cor amarelada, com cor amarronzada, aquela água com aspecto de chá.
Então normalmente isso acontece por causa do acúmulo de taninos nessa água. O que são esses taninos? Taninos, eles são substâncias que as árvores produzem com gosto amargo, que é para se defender contra o ataque de herbívoros. Esses taninos, eles vão dar essa cor amarronzada na água. Então normalmente, às vezes as pessoas estão com esse problema, elas colocaram há pouco tempo um tronco dentro do aquário que elas compraram na loja de aquário, e aí vai. Uma coisa legal que você pode fazer para evitar essa coloração do seu aquário, porque na realidade não é uma coisa que vai fazer mal para os peixes. E existem aquaristas que realmente gostam que a água e querem que a água tenha essa coloração, entendeu? Mas muita gente não gosta. Caso você seja uma dessas pessoas que não gosta dessa coloração amarelada ou amarronzada dentro da água do seu aquário, o que você tem que fazer, quando você pega um desses troncos novos, antes de você colocar ele no seu aquário, deixa ele de molho em água por um tempo. Se você conseguir ferventar ele, esse tronco, ele vai liberar ainda mais rápido esses taninos. Então depois que você deixou esse tronco de molho, vai trocando aquela água. Uma hora que essa água parar de sair com esses corantes naturais, esse tronco ele já está bom para você colocar ele dentro do seu aquário. Outra coisa, para quem já está com o tronco dentro do aquário e não quer retirar esse tronco e tal, outra coisa que você pode utilizar para retirar um pouco desses taninos, dessa tintura que tem natural que tem dentro do seu aquário, é carvão ativado. O carvão ativado ele vai ajudar a absorver esses taninos da água. Então assim, não são coisas difíceis de resolver. Eu acho que desses problemas de turbidez que a gente tem na água, o que é um pouco mais complicadinho de resolver é a explosão bacteriana, que é um lance que a pessoa tem que ter paciência, que é uma coisa que a pessoa tem que entender mais ou menos o que está acontecendo. Mas para tudo isso, é importante a gente entender que a gente tem que esperar que a natureza siga seu curso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Na semana que vem vai ter um novo vídeo com um tema completamente diferente. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão de tema para um vídeo novo, deixa nos comentários aí embaixo. Inscreva-se no meu canal, dá aí o seu curtir e até semana que vem.